pode ser? Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Ana Flávia. Vou apresentar, então, Ana Flávia Moura, que é professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, mestrado em Medicina e Saúde Humana com o tema de hipertensão resistente, fellow da American Society of Nephrology, membro do Conselho Científico da Sociedade Brasileira de Hipertensão, vice-coordenadora do Departamento de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia e presidente da SBN Regional Bahia. Eu tive o prazer de conhecer a Ana Flávia na gestão anterior no Departamento de Diálise, agora a gente está junto no Conselho Científico da Sociedade Brasileira de Hipertensão, e é um enorme prazer eu dividir um pouquinho do conhecimento que eu sei que ela tem com vocês. Seja bem-vinda, Ana Flávia, pela apresentação. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela apresentação aí. Queria agradecer, antes de tudo, o convite de todo o serviço aí de São José do Rio Preto, em nome da Maria Alice. Fico muito feliz de estar aqui. E foi me dada hoje a missão de falar um pouquinho sobre o manejo da hipertensão em pacientes em diálise. Então, eu vou aproveitar para trazer um pouco, alguns spoilers aí das diretrizes para o manejo da hipertensão na diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que vai ser publicada no Jornal Brasileiro de Nefrologia ainda esse ano. Então, vou adiantar um pouquinho disso para vocês. Esses são meus potenciais conflitos de interesse para falar sobre esse tema. Não tenho nada que me impeça de falar aí imparcialmente sobre ele. E para começar, a gente sabe que a hipertensão é uma condição extremamente prevalente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E quando a gente fala de pacientes com doença renal crônica, essa prevalência é ainda maior, né? Esse é um gráfico do Censo Brasileiro de Diálise, da SBN, que mostrou para a gente que em 2023, de todos os pacientes que estavam em diálise aqui no Brasil, 37% desses pacientes tinham hipertensão como a doença de base. E à medida que a doença renal crônica vai progredindo, essa prevalência da hipertensão aumenta ainda mais. Então, tem alguns estudos que chegam a sugerir um percentual de 92% dos pacientes lá no estágio 4, nos estágios 4 e 5 da doença renal crônica. Mas apesar de ser tão prevalente, né, ser uma condição que a gente lida todos os dias nos consultórios, nos hospitais, o percentual de pacientes hipertensos tratados que atinjam o controle pressórico ainda é aquém do que a gente gostaria. Então, quando a gente considera que uma pressão sistólica menor que 140 como alvo, a gente tem pouco mais da metade dos pacientes hipertensos tratados com essa pressão controlada. E se a gente aperta um pouquinho mais esse controle e busca um alvo de uma sistólica menor que 130, a gente vai ter menos da metade dos pacientes hipertensos tratados com essa pressão-alvo atingida. E quando a gente avalia o percentual de hipertensão resistente nesses pacientes com doença renal crônica, é um percentual de prevalência ainda mais alarmante, né? Quando a gente compara aí, principalmente com os hipertensos gerais. E isso acontece porque a fisiopatologia da hipertensão nos pacientes com doença renal crônica, e principalmente nos pacientes em diálise, é muito complexa, mais complexa do que dos hipertensos gerais. Então, porque esses pacientes, eles têm todos os fatores de risco que a população hipertensa tem, associado a fatores de risco adicionais, né, que estão relacionados à doença renal crônica e muitas vezes à diálise. Então, a hipervolemia, que a gente sabe que é uma condição bastante frequente nos pacientes com doença renal crônica, principalmente em diálise, a questão do balanço positivo de sódio desses pacientes, o estado inflamatório que é gerado por uma doença crônica e ainda o fato desses pacientes precisarem usar medicamentos que acabam dificultando o controle da pressão arterial, mas que são necessários para o manejo desses pacientes. E para que a gente consiga atingir o controle pressórico nesses pacientes, a gente tem que manejar esses pontos associados aí à fisiopatologia da hipertensão, e a hipervolemia é um ponto fundamental nesse manejo. E a gente tem algumas estratégias que a gente pode implementar para conseguir manter esse paciente com uma volemia equilibrada. A gente pode aumentar o tempo de sessão desses pacientes, a gente pode aumentar a frequência da sessão desses pacientes, e a gente pode aumentar
intensificar a taxa de ultrafiltração desses pacientes. Então, esse estudo, por exemplo, ele tem como única alteração a intensificação dessa taxa de ultrafiltração, que é representada aqui pela linha pontilhada. E ele conseguiu, ao longo de 8 semanas de acompanhamento, mostrar que só intensificando a taxa de ultrafiltração foi possível ter um controle maior da pressão arterial nesses pacientes, tanto na pressão sistólica quanto na pressão diastólica. Isso provavelmente porque a intensificação da taxa de ultrafiltração gera uma remoção adicional de sódio, ajudando no controle pressórico e até na volemia desses pacientes. Aqui é um gráfico que mostra, que traz um fenômeno que vocês já devem conhecer, que é o lag fenômeno, que é um fenômeno já mostrado em diversos estudos e que demonstra que depois que a gente atinge o controle do peso seco do paciente, o peso seco estimado desse paciente, a pressão ainda continua sendo reduzida ao longo de semanas e até meses. Então, tem estudos, por exemplo, esse acompanhou o paciente ao longo de 1 ano e ele mostrou que ao longo desses 12 meses, mais intensivo aqui nos primeiros 3 meses, mas ao longo dos 12 meses de acompanhamento, houve uma redução da pressão arterial, mesmo o paciente já tendo atingido o peso seco lá no início, lá no tempo zero. E um outro fator importante que a gente sempre leva em consideração para tentar manejar a pressão arterial dos pacientes em diálise é a questão da concentração de sódio no dialisato. E esse ainda é um fator controverso, a gente ainda não tem uma grande clareza do efeito do sódio com relação aos eventos vasculares, né, nos pacientes hipertensos em diálise. Mas a gente tem aqui esse estudo, que é o Resolve, que está em andamento e que a gente espera que ele esclareça um pouco mais para a gente quais são esses efeitos. O que a gente tem nesse momento é saber que aumentar o sódio naqueles pacientes é muito comum, paciente hipertenso em diálise que acaba fazendo hipotensão intradialítica. E a gente, aparentemente, o que se tem de recomendação hoje é que o aumento do sódio para evitar a hipotensão intradialítica nesses pacientes não é recomendada porque acaba gerando consequências pós-diálise, né? Então, esses pacientes eles vão ter um maior ganho de peso interdialítico, eles vão chegar na sessão seguinte precisando de uma taxa de ultrafiltração mais elevada, isso vai aumentar o risco de intercorrências intradialíticas, inclusive de hipotensão, e acaba virando uma bola de neve aí. Então, esse manejo com relação ao sódio no dialisato, a gente ainda está tentando entender melhor, tem estudos que mostram, às vezes, até resultados um pouco opostos, mas a gente espera que o Resolve esclareça um pouco mais essa questão para a gente. E assim, atingir o peso seco num paciente em diálise, a gente sabe que é bastante complicado, né? Não adianta só tentar manejar hipervolemia ou só tentar manejar sódio. Existem uma série de fatores que têm que ser avaliados e buscados, e são múltiplas barreiras para a gente conseguir atingir esse peso seco estimado. E eu queria, nessas barreiras, destacar aqui essa, que é a inércia terapêutica. A inércia terapêutica é quando nós, profissionais de saúde, falhamos no tratamento desse paciente. Então, não é problema de adesão, não é problema de ganho de peso interdialítico, mas sim a nossa inércia em intervir no tratamento daquele paciente. É quando a gente não inicia ou não intensifica ou até não suspende, né, retira um tratamento que deveria ser iniciado, intensificado ou retirado. E a gente tem alguns estudos que avaliam essa inércia terapêutica, e esse daqui, por exemplo, ele considerou incluiu 429 pacientes hipertensos. Desses, 263 tinham uma pressão descontrolada, apesar do tratamento antihipertensivo, e desses 263, 115 não tinham nenhuma razão para que não tivesse intervenção, ajuste no esquema desse paciente, seja o esquema antihipertensivo, seja alguma outra forma de tentar ajudar a controlar a pressão desse paciente. Então, de uma forma geral, esses estudos sobre inércia terapêutica mostram que cerca de 2/3% dos hipertensos tratados não controlados têm um componente da inércia terapêutica como razão para esse não controle. E se a gente não quer estar nesse grupo de inércia terapêutica, a gente tem que entender como manejar esses pacientes, como é que eu avalio a pressão arterial desses pacientes e qual vai ser o meu alvo pressórico para esse paciente em diálise. Então, que tipo de pressão, qual é a aferição que é mais importante para eu avaliar esse paciente? Eu vou levar em consideração as medidas da pressão dentro da clínica de diálise, no pré, no intra ou no pós-diálise, ou eu vou levar em consideração as medidas da pressão fora da clínica de diálise.
Então, aqui são dois gráficos do Crick Study. Nesse primeiro gráfico aqui, eles tentaram avaliar a associação das aferições de pressão arterial dentro da clínica de diálise com mortalidade, e o que eles encontraram foi uma curva em U, ou curva em J, o que significa que os extremos de pressão, ou seja, não só uma pressão muito elevada, como também uma pressão muito reduzida, um controle muito intensivo da pressão, parece ter associação com maior mortalidade. Mas, quando eles pegaram as pressões aferidas fora da clínica de diálise e tentaram avaliar a associação dela com mortalidade, o que eles encontraram foi uma relação linear, assim como é para os hipertensos gerais. Então, isso mostra para a gente que talvez essas pressões aferidas dentro do consultório não sejam um parâmetro ideal para a gente, até porque a gente sabe que são aferições. Além de estar fora da técnica adequada de aferição, a gente geralmente não tem um ambiente adequado, não tem o paciente posicionado adequadamente, a gente também tem variáveis que entram ali interferindo diretamente a pressão arterial, como a volemia do paciente. Então, são pacientes que vão ter uma variação volêmica naquele período ali dentro da clínica muito significativa. Então, esse estudo traz muito claramente isso para a gente, mostrando que as aferições pré-diálise, elas são superestimadas em relação à pressão de consultório, e as aferições pós-diálise, elas são subestimadas em relação à pressão de consultório. Então, o que as diretrizes da SBN vão recomendar é que, sim, a MAPA é o padrão ouro para avaliação, tanto para diagnóstico quanto para segmento dos pacientes hipertensos em diálise, de preferência a MAPA de 48 horas, mas a gente sabe que existe uma dificuldade em conseguir implementar essa MAPA na prática, então, sempre que não for possível, a gente pode lançar a mão da MAPA de 24 horas, não só porque ela tem uma maior associação com lesões de órgão-alvo e com mortalidade, mas também porque ela consegue mostrar para a gente como é que está a pressão durante o sono desses pacientes. E a gente sabe que a prevalência de hipertensão noturna e daquele padrão de ausência de descenso noturno entre os pacientes com doença renal crônica, e principalmente em diálise, é ainda maior do que na população geral. Então, é um exame que realmente traz muita informação para a gente. Com relação à meta pressórica, a gente ainda tem assim uma controvérsia muito grande em relação aos alvos pressóricos recomendados, porque a gente tem poucos estudos que avaliam meta pressórica em pacientes em diálise. Geralmente, os pacientes em diálise eles são excluídos das amostras populacionais dos estudos que tentam estabelecer as pressões-alvo ideal. E o que a gente faz hoje é extrapolar os resultados que a gente tem para a população geral, trazendo para a população de pacientes em diálise, mesmo sabendo que isso não é adequado, porque a gente está comparando populações completamente diferentes. A gente sabe bem que a população de pacientes em diálise tem particularidades que são muito específicas dessa população e que de nenhuma forma a gente pode ignorar na hora que a gente vai elaborar aí o esquema terapêutico e as outras medidas que a gente vai utilizar nos ajustes para controle da pressão desses pacientes. E talvez um estudo que tenha um melhor desenho, uma melhor metodologia para tentar avaliar a meta pressórica ideal para pacientes em diálise seja o BID Study, que até o momento o que a gente tem é um estudo piloto dele, publicado, que foi feito com o objetivo de avaliar a viabilidade e a segurança das intervenções que o BID propõe para tentar avaliar a meta pressórica ideal. Nesse estudo piloto, eles perceberam que a intervenção é viável e é segura, mas eles detectaram um possível erro, porque um dos protocolos aí para o estudo é que esses pacientes, eles iniciem esse processo de busca do controle pressórico já estando no peso seco, já tendo atingido o peso seco estimado, para que não houvesse necessidade de aumentar o número de medicamentos antihipertensivos. Mas nesse estudo piloto, houve um aumento do número de medicamentos antihipertensivos, e que eles interpretaram como uma provável falha no manejo da volemia desses pacientes para atingir o peso seco. Então, de uma forma geral, a gente tem aí, dentre as principais diretrizes, né, internacionais, mundiais, para controle da pressão arterial, muitas delas não recomendam qualquer alvo pressórico para esses pacientes e alegam que isso deve ser feito de forma individual, levando em consideração os principais critérios que são recomendados também para a população geral.
Aquelas diretrizes que recomendam algum valor, recomendam muitas vezes baseado em estudos observacionais ou até de forma arbitrária, e a recomendação geral fica para uma pressão pré-diálise menor que 140/90 e uma pressão pós-diálise menor que 130/80, que é o que vai ser mantido também como recomendação pelas diretrizes da SBN. Então, tendo aí a minha forma de avaliar e o meu alvo pressórico, o que que eu vou escolher de medicamento para eu conseguir esse alvo no meu paciente? Antes de qualquer coisa, eu queria começar chamando a atenção de que nenhuma classe de antipertensivo que a gente tem disponível hoje para a população geral é contraindicada de forma absoluta para os pacientes em diálise. Ou seja, a gente pode usar qualquer antipertensivo no paciente que esteja fazendo diálise, desde que a gente considere os riscos e benefícios dessa classe escolhida. E isso a gente tem que fazer para qualquer paciente, independente de ser paciente em diálise com doença renal crônica ou não. Então, quando a gente fala de esquema antihipertensivo, tenho certeza que na cabeça de quase todo mundo aqui que está assistindo, aparece ECA e BRA, né, como primeira opção aí, porque são realmente os antihipertensivos mais prescritos no mundo. Mas os estudos mostram que nos pacientes em diálise, o IECA e BRA, eles não são os antihipertensivos com maior potencial de redução da pressão arterial. Pelo contrário, eles são os antihipertensivos que menos reduzem a pressão arterial nos pacientes em diálise. Os que mais reduziram foram os beta-bloqueadores e os antagonistas da aldosterona. Então, apesar de não terem aí o maior potencial na redução da pressão arterial para os pacientes em diálise, os inibidores do sistema renina-angiotensina, eles têm efeitos pleotrópicos que são importantes para esses pacientes. Então, eles tiveram uma redução significativa na mortalidade por todas as causas e por causas cardiovasculares, uma redução no número de hospitalizações desses pacientes e uma redução no número de eventos cardiovasculares. Então, por isso, esses medicamentos são recomendados como medicamentos de escolha, antihipertensivos de escolha para o tratamento da hipertensão nos pacientes em diálise. Os diuréticos são ótimos medicamentos para a gente utilizar nesses pacientes, porque eles vão nos ajudar a controlar a volemia desses pacientes, então a gente vai conseguir reduzir o ganho de peso interdialítico, isso consequentemente vai reduzir a taxa de ultrafiltração para os pacientes em hemodiálise, reduzindo o risco de intercorrência intradialítica, e vai também reduzir a necessidade de uso de soluções de diálise com maior concentração de glicose nos pacientes em diálise peritoneal. Mas além disso, os diuréticos também mostraram uma redução na mortalidade, na hospitalização e no número de eventos de hipotensão intradialítica. Então, eles são medicamentos recomendados para os pacientes em diálise, preferencialmente os diuréticos de alça, porque são os medicamentos, os diuréticos mais utilizados dos estudos que a gente tem avaliando diuréticos em pacientes em diálise. Mais de 90% usam diuréticos de alça dos pacientes estudados. A gente só precisa lembrar de prescrever isso apenas para pacientes que têm diurese residual. Então, se o paciente não tem diurese residual, não faz sentido a gente prescrever nenhum dos diuréticos. Com relação aos bloqueadores dos canais de cálcio, assim como os inibidores do sistema renina-angiotensina, eles também não têm um grande potencial de redução da pressão arterial, eles estão ali entre os que menos reduzem, mas eles trazem efeitos pleotrópicos, né, efeitos na redução de risco cardiovascular e de mortalidade importantes para esses pacientes. Então, esse estudo, por exemplo, ele comparou um grupo de pacientes usando olodipino com pacientes usando placebo. O grupo em uso de olodipino é esse representado pela curva de bolinhas pretinhas, e ele demonstrou uma redução significativa na mortalidade geral e no número de eventos cardiovasculares, como IAM, como AVC, para os pacientes em uso do olodipino. Então, são também medicamentos recomendados como antihipertensivos de escolha para os pacientes em diálise pelos seus efeitos pleiotrópicos. E os beta-bloqueadores, que têm o uso aí tão, não diria controverso, mas que tem alguns questionamentos para os hipertensos gerais, né? A gente tem as diretrizes de hipertensão europeia trazendo novamente os beta-bloqueadores para aquele grupo de classes de antihipertensivos de escolha na população geral e que as diretrizes americanas questionam essa recomendação, mas para os pacientes em diálise, eles são a primeira opção de antihipertensivos.
Isso porque eles conseguiram demonstrar um nível de redução, um percentual de redução na mortalidade em eventos cardiovasculares muito mais significativos do que os outros antihipertensivos. E a gente tem esses dados baseados em principalmente 2 ensaios clínicos randomizados. Um é esse aqui, que comparou o carvedilol com o grupo placebo, e ele percebeu uma redução de 68% na mortalidade geral e cardiovascular dos pacientes em uso de carvedilol e de 81% na redução do número de internações por insuficiência cardíaca nos pacientes que fizeram uso de carvedilol em comparação com o placebo. E o outro ensaio clínico também muito famoso é esse aqui, que compara atenolol com lisinopril e que, inclusive, teve que ser interrompido antes do previsto, porque a taxa de redução de eventos cardiovasculares graves e de internações para os pacientes em uso de atenolol foi significativamente maior do que nos pacientes em uso de lisinopril. E, além disso, os pacientes em uso de atenolol tiveram também uma maior redução da pressão na mapa de 44 horas. A gente sabe que alguns beta-bloqueadores são dialisáveis, como o atenolol, o metoprolol, e outros não dialisáveis, como o carvedilol e o propanolol. A gente ainda não tem uma comprovação muito clara, né, com resultados robustos, se existe superioridade entre os tipos de beta-bloqueadores, dialisáveis ou não dialisáveis. A gente tem estudos, inclusive, mostrando, sugerindo aí que talvez os dialisáveis tenham um pouco mais de superioridade, mas a gente também acha estudos mostrando superioridade dos não dialisáveis. Fato é que a maior parte dos estudos que nós temos utilizam o atenolol como beta-bloqueador para avaliação, então, por isso, as diretrizes geralmente recomendam o uso do atenolol, mas a gente ainda não tem uma definição muito clara se existe essa superioridade entre um tipo de beta-bloqueador e outro. Com relação aos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, são medicamentos que, para os pacientes em diálise, nos causam aí um certo medo, um certo pânico, né? Mas eles não são contraindicados, ao contrário do que algumas pessoas pensam, porque a gente tem comprovado benefícios na redução da mortalidade cardiovascular, da mortalidade por todas as causas e do número de eventos cardiovasculares proporcionados pelo uso dos antagonistas da aldosterona. O grande problema é que a gente ainda não tem tanta certeza sobre o risco de hipercalemia nos pacientes em diálise que fazem uso desse medicamento. Esse estudo aqui, por exemplo, ele não mostrou uma superioridade de risco, né, um risco maior, significativamente maior, nos pacientes que usaram a espironolactona. Já essa revisão sistemática aqui com meta-análise, ela mostrou um aumento de 3 vezes no risco de hipercalemia para os pacientes sem uso da aldosterona. Então, isso deixa a gente aí bem temeroso em alguns momentos e até bastante ansiosos para esses 2 estudos que estão em andamento e que a gente espera que nos esclareça com relação a esse risco de hipercalemia em pacientes em diálise, se isso é superior ou não, que são o Alchemist e o Achieve. Mas até lá, pelos benefícios que os antagonistas da aldosterona trazem, as diretrizes da SBN vão recomendar o uso de antagonistas dos receptores mineralocorticoides em pacientes em hemodiálise ou em diálise peritoneal, claro que acompanhando esses pacientes e estando atento principalmente ao potássio deles. Com relação às outras classes de antihipertensivos, eu não vou entrar em detalhes, a gente tem muito poucos estudos dessas classes em pacientes em diálise, mas a recomendação geral é de que eles sejam utilizados como alternativas, aqueles pacientes em que a gente tem contraindicação para outras classes de antihipertensivos, ou que a gente precisa adicionar mais classes e a gente não tem mais outras opções entre as primeiras escolhas, esses medicamentos devem ser utilizados nessas situações. E para encerrar, eu queria chamar a atenção para 2 pontos aqui muito importantes. Então, primeiro é lembrar que para todo paciente em diálise, qualquer medicamento que a gente vá prescrever, isso vale também para os antihipertensivos, a gente tem que lembrar de avaliar o grau de remoção desses medicamentos durante a diálise. Então, falando de antihipertensivos de uma forma bem rápida, os beta-bloqueadores, como eu já disse aqui, alguns são dialisáveis, outros não. Então, atenolol é dialisável, carvedilol é não dialisável. Os IECA, a maioria dos que a gente utiliza aí, principalmente no SUS, eles são dialisáveis, eles têm uma remoção significativa ao longo da diálise. Enalapril, captopril. Um que não é removido na diálise de forma significativa é o ramipril, então essa é uma opção. E a metildopa também tem uma remoção significativa. Os demais antihipertensivos normalmente não têm uma remoção significativa durante a diálise.
E outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a gente sabe que alguns pacientes hipertensos em diálise, eles acabam fazendo hipotensão intradialítica. E aí sempre dá aquela vontade de diminuir a dose do antihipertensivo no dia da diálise ou até tirar o antihipertensivo do dia da diálise. E eu queria chamar a atenção de que isso não é uma prática bem recomendada. A gente tem vários estudos demonstrando que a retirada ou a redução da dose do antihipertensivo no dia da diálise, ela não só não reduz a incidência, a frequência de hipotensão intradialítica, como ela também aumenta a prevalência de hipertensão pré-dialítica. Então, na verdade, vai mais bagunçar o tratamento desse paciente do que ajudar. Se esse paciente está fazendo hipotensão intradialítica, o que a gente mais tem que se preocupar é tentar ajustar o peso seco desse paciente, que talvez não esteja adequado. E eu não poderia encerrar sem convidar todos que ainda não estejam inscritos a se inscreverem no Congresso Brasileiro de Nefrologia, que vai ser daqui a pouquinho, em setembro, 25 a 28 de setembro, em Salvador. A gente está preparando um evento aí bem bacana, que a gente consiga ser o mais inclusivo e integrar todos, não só com eventos de atualização, mas também de confraternização, para que todo mundo possa estar juntos. Então, a gente espera todos vocês lá. Quem ainda não se inscreveu, corre para se inscrever. A gente tem mais de 2.100 inscrições e existe a possibilidade da gente ter que limitar essas vagas por conta da possibilidade de receber todo de forma confortável e que seja possível todo mundo aproveitar sem restrições. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e eu estou à disposição. Agradecer. Muito obrigada, Ana. Tinha certeza que eles iam gostar. Vai valer a pena. Eu adoro as aulas dela, sempre aprendo muito. Além de ser muito didática, traz sempre novidades e muito conhecimento. Parabéns pela aula. Doutor Horácio vai fazer uma pergunta. Olá, parabéns, doutora Ana. E Obrigada, doutor Horácio. eu gostaria de voltar de novo nos beta-bloqueadores, porque na hipertensão, nos guidelines, nas sociedades de hipertensão, ou outras também, o beta-bloqueador, na hipertensão existente, ele não entra em nenhum STEPS, né? E a gente viu aí esse cuidado que a doutora mostrou dos resultados do beta-bloqueador, dialisáveis, não dialisáveis, né? E como é que a senhora vê isso aí, por exemplo? Se esses beta-bloqueadores, eles dão mais protetor cardiológico do que controle da hipertensão, já que é multifatorial os eventos nesses pacientes, e eles têm uma grande carga de fibrilação atrial, coronariopatia, a maioria deles entra já com uma miocardiopatia. Então, essa proteção seria mais cardíaca e que resultaria numa melhora dessa sobrevida, ou valorizá-las como antihipertensivo? Então, e qual deles, quer dizer, porque o atenolol é extremamente idealizável e tem estudo que mostra, ele induziria mais hipotensão intradialítica pela rapidez da sua dialisância, e também no pós, ele também aumentaria a hipertensão arterial. Então, eu gostaria que a senhora colocasse essas dúvidas minhas sobre beta-bloqueador. E, mais uma vez, parabéns e pela coordenação do Congresso Brasileiro, que tenho certeza que vai ser um enorme sucesso. Obrigada. Então, os beta-bloqueadores, eles têm aí, além desses inúmeros benefícios que até o senhor já citou aí da parte cardiovascular, né? A gente tem que lembrar que são pacientes em diálise são pacientes que têm maior mortalidade, tanto geral, mas também por causa cardiovascular, maior risco de eventos cardiovasculares, IAM, AVC, maior risco de fibrilação atrial, tem a questão do remodelamento cardíaco, né? São pacientes que evoluem aí com hipertensão de ventrículo esquerdo. Então, são todas questões que os beta-bloqueadores, pela proteção cardíaca, eles acabam trazendo como benefícios e benefícios significativos para esses pacientes. E como eu mostrei, até num percentual de redução muito maior do que os outros antihipertensivos, mesmo aqueles como
IECA, BRA, bloqueador do canal de cálcio, que também trazem esses efeitos cardiovasculares, esses benefícios cardiovasculares para os pacientes. Mas, além disso, eles foram os antihipertensivos que mostraram um maior potencial de redução da pressão arterial nos pacientes em diálise. Então, a gente consegue, os estudos mostram que é mais fácil você conseguir, se você não estiver pensando em nenhum efeito cardiovascular, só em reduzir a pressão arterial, é mais fácil você conseguir reduzir essa pressão com um beta-bloqueador do que com IECA, BRA ou bloqueador do canal de cálcio, por exemplo, nos pacientes em diálise. Com relação a qual beta-bloqueador escolher, qual que é o melhor, a gente não tem essa clareza ainda, nem se tratando daqueles que são dialisáveis e dos que não são dialisáveis, como de um beta-bloqueador específico também. A recomendação das diretrizes da SBN vai vir como atenolol, porque é o beta-bloqueador mais estudado. E a gente tem estudos com bons resultados associados a esse beta-bloqueador especificamente. Mas isso pode mudar a qualquer momento, se surgir algum estudo mostrando superioridade de forma robusta de um beta-bloqueador específico ou de um não dialisável em relação aos dialisáveis, isso vai ter que ser mudado. Mas nesse momento a gente ainda não tem nada que traga para a gente essa certeza de qual que é o melhor, né? A gente ainda não tem essa resposta. Bom dia, Ana, parabéns pela apresentação. A minha dúvida é em relação ao uso de ARM em pacientes dialíticos, né? Dessa classe, qual que a gente poderia utilizar, qual que é o mais utilizado e qual é o corte do potássio para a gente iniciar o uso dessa terapia? Se a gente já tem na prática, porque parece que por aqui a gente não usa tanto, né? A gente sabe que é uma droga muito potente para hipertensão resistente, mas no dialítico parece que ela não tem um uso muito amplo, né? A gente tem sempre esse receio aí, né, de fazer o uso do antagonista da aldosterona, seja ele qual for, e acabar causando uma hipercalemia severa no paciente, trazendo riscos de eventos até fatais. Mas, se a gente for olhar o que é mais empregado, a maioria dos estudos avaliam a espironolactona, pelo tempo mesmo de disponibilidade no mercado e pela acessibilidade da medicação. A esplerenona acaba sendo uma medicação muito mais cara, então menos acessível. E agora a gente tem a finerenona, né, que é uma outra possibilidade que chegou esse ano aqui no mercado brasileiro e que tem estudo correndo aí com a finerenona em pacientes em diálise. A gente não tem ainda os resultados, mas talvez traga boas notícias para a gente, inclusive para deixar a gente mais tranquilo em usar esses medicamentos. Mas eu conheço pacientes que fazem uso da aldosterona, da espironolactona, e que têm bons resultados, tá? Não conheço também nenhum estudo robusto que traga um valor, como a gente tem aí alguns estudos para a população em conservador com a finerenona, né, de colocar um limite até 5,4 de potássio, mas o que eu faço no dia a dia é manter mais ou menos, buscar mais ou menos esse nível também, em torno de até 5,5 de potássio para esses pacientes em diálise, e eu mantenho sem nenhum problema. Mas são pacientes que a gente tem que estar mais atento e, assim, selecionar bem também esse paciente, né? Não dá para ser naquele paciente que você já sabe que ele mantém uma hipercalemia nos exames mensais e que é um paciente mais difícil de você conseguir manejar a adesão desse paciente à terapia não medicamentosa. Isso também tem importância em paciente que falta muito diálise, que gosta de reduzir muito o tempo de diálise. Isso acaba sendo um pouco mais difícil por conta desse manejo do potássio. Obrigada, Ana Flávia. Eu acho que é sempre muito esclarecedor e eu vou abrir também para as pessoas que estão online, para eles poderem estar, se tiverem alguma questão, que possam estar fazendo. Agora, o doutor Edson, que sempre gosta de participar. Eu posso falar algumas coisas primeiro? Eu estava falando antes para a Ana Flávia e para a Maria Alice que eu estou sendo expulso da minha sessão lá do Pedernest, porque eu venho assistir a sessão aqui e fujo da minha sessão de lá. Mas isso ninguém pode saber, né? A sessão daqui é muito melhor que a de lá. Primeiro, queria falar da minha satisfação em ver a Ana Flávia, né, que foi nossa residente, apresentar com tanto brilhantismo. Eu tenho acompanhado a carreira dela, né? E a maior satisfação do professor é ver justamente a evolução do aluno, né? Quando ele fica melhor que o professor, né? Eles estão cada vez melhores que a gente já está na expulsória quase, né? Já está quase indo embora, então já sabe que vai
poder deixar os pacientes nas mãos de boas pessoas que nem a Ana Flávia. Então, em primeiro lugar, queria dar os parabéns para ela. Obrigada, professor. A gente teve bons mestres, né? Segundo, eu queria falar, toda vez que mostram esse slide do censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, que mostra que a hipertensão é a primeira causa aqui, né? Hoje em dia, cada vez mais tem se falado que 20, 30, 40, sei lá quantos por cento das pessoas que estão listadas como hipertensos como causa de doença renal, na verdade, a hipertensão era secundária, né? Porque a gente sabe como é que é feito o censo, né? A pessoa chega lá e diz, eu tinha pressão alta. Aí o sujeito vai lá e bota hipertensão, né? Agora, por que isso tudo? Porque 90% das pessoas, quando chegam para dialisar, já chegam com a doença renal crônica avançada. Por quê? Porque não se pede a creatinina desde lá do começo, né? Não é verdade? Então, eu perguntei já para o Josemir e para o Cesso, algumas vezes, por que não se tem uma... Eu falei isso, inclusive, com o presidente Moura, né, que era uma das promessas que ele fez para mim, que era tentar incluir nas perguntas do censo, qual foi o primeiro acesso da sua primeira diálise, tanto peritoneal, né, pode ser feito peritoneal também, como a maioria é hemodiálise, né? Essa pergunta nunca foi feita, e não é uma pergunta absurda, porque no United System Data System, né, no americano, tem lá, bem bonitinho o gráfico, né, que mostra que a primeira diálise, 83% foi feito por acesso profundo, né? Ou catéter, ou permiquete, né? Mas catéter ou permiquete. Então, isso é a primeira coisa que eu queria que você, quer dizer, fizesse algumas considerações em relação a isso, né? Se você acha que teria que haver, né? Ontem eu estava conversando com o Alexandre, não, com o Rodrigo, que apresentou a sessão lá da Escola Paulista, e ele disse o seguinte, que ele ia fazer uma sugestão para a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que o censo fosse feito, vamos dizer assim, mais profissionalmente, né? Então, tipo assim, fosse uma coisa mais... o questionamento da doença de base fosse feito de uma maneira mais profissional do que uma coisa que você vai lá e pergunta qual foi a sua doença, né? Eu tinha pressão alta, aí bota lá. Eu tenho diabetes, bota lá. Eu tenho lúpus, aí bota lá. Mas não uma coisa que você pudesse confirmar, né, que realmente hipertensão seria a primeira causa. Eu vou falar tudo, depois você complementa, que nem tese. Tá bom? A segunda coisa que eu queria avisar para todo mundo, né, é que no dia 2 de agosto, finalmente, nós teremos a comemoração do primeiro dia do nefrologista, né? Isso foi também um ponto positivo da gestão do Dr. Moura, né? Porque todo ano, quando tinha o Dia Mundial do Rim, que é móvel, né? É segunda quinta-feira de março, então podia ser no dia 8, no dia 9, no dia 10. Então alguém chegava lá no dia 9, hoje é Dia Mundial do Rim, não, é Dia do Nefrologista. E quantas pessoas a gente recebia, né? Parabéns pelo Dia do Nefrologista. Ninguém sabia qual era o Dia do Nefrologista. E o que eu queria que você comunicasse para todo mundo, por que foi escolhido o dia 2 de agosto, que eu sei que você sabe. Depois eu queria só complementar. Então, fala da hipertensão como causa de doença renal. Então, essa questão do censo, sem dúvida, o censo é um ponto aí que dá para ser bastante melhorado, né? Adequado vários pontos dele aí ao longo dos próximos anos. Eu concordo. Essa profissionalização do censo, eu acho que também seria uma questão útil. Agora, em relação a essa informação da hipertensão, né, na verdade, não da hipertensão, mas da causa base do paciente que está ali em diálise, ela não é uma informação que é retirada do paciente diretamente, né? O censo pergunta para o paciente, na verdade, essas informações são dadas pela clínica de diálise, pelo centro de diálise. Então, o que precisa, não sei se o censo teria tanta influência neste ponto, eu acho que aí vale mais
uma avaliação mesmo de linha de cuidado e de admissão desses pacientes pelos centros de diálise para que isso seja detectado da melhor forma possível. Claro que a questão da incorporação da creatinina como um exame de rotina para os pacientes, pelo menos aqueles com fatores de risco, que aí vai entrar boa parte da população, né, quando a gente vai buscar os fatores de risco da doença renal crônica. Isso tem que ser uma coisa que a gente precisa continuar tentando conscientizar a população e os nossos colegas não especialistas, fazer com que, principalmente o pessoal da atenção básica, entenda que não existe um valor de referência geral para a creatinina, né? Porque qual que é a creatinina normal? Depende, normal para quem? Para mim, para um homem de 24 anos, halterofilista, para uma senhorinha de 90 anos, bem magrinha, com pouca massa muscular. Então, fazer que os outros profissionais entendam que a creatina tem que ser avaliada de uma forma individualizada mesmo, e não só olhando ali do lado qual é o valor de referência daquele laboratório, para que a gente consiga valorizar uma alteração, por menor que seja, quando a gente ainda tem condições de intervir na progressão da doença renal crônica desses pacientes. E aí sim a gente conseguir ter uma maior facilidade de identificar o que veio primeiro, a hipertensão ou a doença renal crônica, porque quando a gente pega isso já com uma alteração significativa, como é muito comum, é impossível que a gente consiga definir aí o que veio antes para esse paciente, e se, como o professor Edson falou, será que essa hipertensão foi realmente a causa, ou será que é uma doença renal crônica de etiologia desconhecida, ou alguma outra causa que a gente poderia identificar, e que ela é que está causando a hipertensão, né? E com relação a essa questão do percentual de hipertensão como causa da doença renal, professor, aí existe uma tendência, principalmente por parte dos americanos, de baixar o limiar de definição da hipertensão, né? Eles já trouxeram um valor mais baixo, para eles é acima de 130/80, ao contrário das outras diretrizes todas que consideram 140/90. E existe essa tendência, pelo menos para chamar mais atenção para aqueles pacientes que precisam de um cuidado maior, de intervenções maiores, para tentar evitar os desfechos aí de uma hipertensão não controlada. Então, se essa tendência realmente pegar e os outros lugares aderirem a essa recomendação, a gente certamente vai ter um aumento bem importante aí no número de hipertensos e de talvez hipertensão como causa da doença renal crônica, né? Então, tem essa outra questão. O que mais que o senhor perguntou? Me lembra aí. Dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto, que vai ser pelo primeiro ano que a gente vai ter aí o Dia do Nefrologista, em comemoração ao aniversário da SBN, né? A SBN está fazendo essa semana 64 anos de inaugurada, de criada, de fundada. Então, é uma data significativa até para a gente ter essa marca, essa lembrança sempre aí da fundação da SBN. Ana, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Tem experiência em espironolactona em pacientes anúrico na diálise? Não, em paciente anúrico, não. De uma forma geral, a gente precisa, para qualquer diurético, a gente precisa de uma diurese residual para esses pacientes. Eu nunca prescrevi para paciente que não tenha diurese residual, tentando ter esses outros benefícios de redução cardiovascular. Não sei se alguém aí já prescreveu, se a Fernanda tem alguma experiência. Eu nunca prescrevi e desconheço também algum artigo, não me lembro pelo menos agora de nenhum artigo que tenha pacientes anúricos utilizando. Então é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? A Ana Flávia tem um voo. Alguém mais que está online? Não, posso complementar, então ninguém mais tem? Eu mandei um artigo mandei para a Maria Alice, não sei se mandei para o Horácio, mas é um artigo bem interessante que saiu sobre justamente a avaliação de um grupo espanhol, mostrando, e ele fez uma avaliação genética, né? Em pacientes em hemodiálise, ele conseguiu identificar 40% de pacientes com alterações genéticas, né, que estão em diálise e foram taxados como hipertensos ou diabéticos, né? Então, esse é um artigo muito importante que eu acho que todo mundo deveria ler. A Kátia pergunta se os artigos falam de algum nível de diurese para espironolactona, mas eu acho que a Ana Flávia já respondeu.
que você considera? 100 ml, 200 ml? E nós extrapolamos a mesma diurese para furosemida. Quanto que seria a diurese residual para iniciar? Geralmente, o que eu considero é um paciente que seja pelo menos oligúrico, né? Uma definição de oligúria aí. Então, um paciente que tem aí pelo menos 300, 400 ml de diurese em 24 horas, para que a gente tenha um efeito, uma resposta, principalmente se você está pensando em controle volêmico, né? Se for o caso de diurético de alça, se você quiser um controle volêmico além. Eu já prescrevi e tenho pacientes que usam com menos diurese do que isso, 100 ml, 200 ml, principalmente se são pacientes que eu quero tentar ver se eu consigo aumentar um pouquinho ali essa diurese e tentar ajudar ou no controle de potássio ou no controle de volemia desses pacientes. Então, eu uso, mas não tem nada assim também bem definido, bem determinado de tem que ser no mínimo esse volume, não. Geralmente o que os estudos trazem é que exista uma diurese residual. Tá bom, Ana Flávia, nós sabemos que você tem um voo aí para pegar, então agradecemos em nome aqui da disciplina de nefrologia de São José do Rio Preto, a gente agradece sua participação, essa brilhante aula. Vai ficar gravado, quem quiser pode estar assistindo, eu vou disponibilizar mais tarde. Então, muito obrigada mais uma vez, boa viagem e boa tarde a todos. Obrigada, pessoal, obrigada pelo convite e estou à disposição. Até a próxima. Espero vocês em setembro, aqui em Salvador. Tá bom? Tá Tchau, bom, tchau. obrigada, tchau, tchau. Obrigado.